Mateus, capítulo 6, o sexto, né? Capítulo 6, versículo 10. A primeira parte apenas, irmãos, né? A parte A. Mateus, capítulo 6, versículo 10. E no próximo domingo também vai ser Mateus, capítulo 6, versículo 10, né? Aí encerrando essa parte, ok? Então, vamos orar mais uma vez, pedindo compreensão do texto, da palavra, que o Senhor trará a nós. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, venha o teu reino. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, e de fato, Deus, esse texto, esse versículo, esse trecho apenas, ó Pai, possa trabalhar no nosso coração, possa fazer morada na nossa vida, ó Pai, e ser tão importante para nós. Porque venha ao teu reino, ó Pai. Nós aprenderemos, nós meditaremos, ó Pai, o que o Senhor de fato nos ensina, de fato o Senhor requer de nós, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes disso, antes de entrarmos, só para, mais uma vez, recordar, nós estamos numa série chamada, nós estamos no Sermão do Monte, expondo o Sermão do Monte, né? Então começou no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, ok? E dentro desse sermão, tem várias séries que Jesus está ensinando ali os seus discípulos. Então, eu fiz algumas séries também para que a gente possa compreender e entender melhor. Então, essa série que nós estamos é uma série chamada Piedade, né? E nós estamos meditando agora na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração dominical. Bem, no domingo passado, o que nós vimos? Que Jesus nos ensina que a oração, ela começa chamando Deus de Pai nosso e pedindo, santificado seja o teu nome. Isso significa o quê? Que a verdadeira piedade, irmãos, começa quando Deus ocupa o primeiro lugar. O primeiro lugar não só do nosso coração, mas eu coloco aqui dos nossos afetos, dos desejos, das prioridades da nossa vida. Então, Pai nosso, nós temos algo em comum, nós somos uma igreja, nós temos uma unidade. E santificado seja o teu nome. Ou seja, em tudo que eu fizer, seja para a sua glória. Tanto os meus afetos, desejos, prioridades, seja para a glória do Senhor. Então, santifica, que seu nome seja conhecido diante da nossa vida, diante da nossa igreja. Por isso que nós cantamos essas canções, né? Reina em mim, Senhor. Venha o teu reino. Tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos. Irmãos, e a gente aprendeu também nessas séries que o Pai Nosso não é apenas um modelo distante de oração, mas é uma oração perfeita ensinada por Cristo. E orar a oração do Pai Nosso, nós aprendemos e nós alinhamos a nossa vida diante do Pai. Então, não é uma reza, não é um pecado, é possível sim nós orarmos, porque é uma oração perfeita que Jesus nos apresenta. E hoje nós avançaremos à segunda petição, que é venha o teu reino. Irmãos, já pensou sobre isso? Quando nós oramos, venha o teu reino, o que realmente nós estamos pedindo? Você já pensou sobre isso? O que realmente eu estou pedindo quando eu estou orando essa oração, ou cantando, ou numa oração mais espontânea, né? O que realmente eu estou pedindo? Porque sabe, irmãos, às vezes nós repetimos uma frase pensando apenas num futuro distante. Algo distante apenas. Como se ela significasse assim, Jesus, volta logo, né? Acaba logo, né? Venha o teu reino, venha logo, não aguento mais o que está acontecendo na minha vida. Só que em outras ocasiões, falamos de reino de Deus como se fosse uma maneira religiosa de dizer que desejamos uma vida melhor, uma vida mais próspera. Mas Jesus está nos ensinando aqui, e esse é o contexto que Jesus está nos ensinando,
sobre uma oração um pouco mais profunda, uma oração um pouco mais confrontadora do que desejos, do que vontades, do que venha logo, Senhor. No Sermão do Monte, depois de anunciar a oração dos hipócritas e essa repetição dos gentios ou dos pagãos, nós vemos aqui que ele diz, essa repetição, essa oração, ela é vazia. Então Jesus ele ensina como deve ser a oração. Os discípulos eles haviam até falado, olha, João Batista ele ensinou os seus discípulos como orar. E era algo normal do mestre, do rabino naquela época, ensinar os seus discípulos como falar com o Senhor. Só que eles ensinavam de uma forma hipócrita, de uma forma tentando conectar e acessar alguma coisa que ninguém sabia, que Deus ia ouvir e Deus ia ficar domado por causa das nossas orações. E vemos assim, então, irmãos, que Jesus ensina os seus discípulos a orar, e obviamente nós, cada um de nós, a orar verdadeiramente. Então, não é só um modelo, né, como eu disse, mas é uma oração perfeita também. Primeiramente, antes de pensar nas minhas necessidades, Jesus ele ensina e confronta a gente. Antes de tudo, é Pai Nosso. Antes, adore ao Senhor. Antes, fale com o seu Pai. Mude as perspectivas que você tem sobre pais terrenos. O padrão perfeito não é um pai terreno, é Deus, o Senhor. Então, isso daqui é muito interessante que Jesus ele acaba colocando aqui, né, para nós. Então, antes do pão, antes do perdão, antes do livramento, vem o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Essa é a estrutura. Antes de tudo, antes de falar, Senhor, é a vontade, é o reino, é o nome de Deus. Então, a oração cristã, irmãos, ela não começa com uma conversa tentando convencer Deus a servir os nossos projetos, como um garçom, né? Deus não é um nosso garçom. Ele começa aqui, essa oração começa alinhando o nosso coração aos propósitos do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Não é o Senhor que precisa mudar, nós precisamos mudar. Então, pedir que o reino de Deus venha é render-se hoje ao governo de Cristo e esperar o dia em que esse governo seja pleno, perfeito. Então, dizer assim, Senhor, eu quero que o seu reino venha, eu quero o seu reino, é você se submeter a esse reino. Essa é a ideia central. Submeter a esse reino, sabendo que esse reino perfeito virá. Jesus já estabeleceu, mas ele não está pleno. Mas ficará pleno. Então, uma pergunta que vai nos acompanhar, irmãos, é essa. Em todos os 2 pontos aqui da meditação. Quando pedimos que o reino de Deus venha, estamos apenas desejando que o mundo mude ou estamos também dispostos a ter nossa vida governada pelo Rei? Então, quando eu peço ao Senhor, venha o teu reino, eu estou desejando apenas que o mundo mude, as coisas mudem para o meu agrado, ou eu estou dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. O que nós, de fato, estamos pedindo? E nós iremos aprender, segundo apenas essas palavras, essa frase aqui, venha o teu reino. Bem, a primeira ideia que eu vejo aqui, irmãos, sobre o vem o teu reino, é que o reino nos chama a redenção agora. O reino nos chama a essa rendição agora. O que Jesus ele está mostrando aí no versículo 10, né? Jesus nos ensina a orar dizendo, ó, vem o teu reino. Então, é algo que nós precisamos dizer, né? Obviamente não precisa ser toda a oração, mas a ideia de que o reino do Senhor possa governar a nossa vida, sim, precisa, é um modelo aqui para nós. Só que perceba que essa aqui é uma petição, né? Ou seja, Jesus está ensinando seus discípulos a desejar algo que naturalmente o nosso coração não deseja. É isso que Jesus está, nesse contexto, mostrando. Olha, eu sei que o coração de vocês não deseja tanto esse reino, porque esse reino não é feito da sua vontade, é feito da vontade de Deus. Logo, o nosso coração fica totalmente descontente com isso. Não é natural. Por isso que Jesus está ensinando. Mas, entendermos essa oração, nós precisamos responder primeiro essa pergunta. O que Jesus quer dizer, o que quis dizer sobre reino? O que significa reino, né, para Jesus? É uma das perguntas que devemos fazer para compreender melhor o texto.
Bem, quando nós ouvimos essa palavra, irmãos, normalmente pensamos em um território. Então, existe um reino, né? Então, olhamos o território. Pensamos num país, num castelo, em fronteiras. Mas na Bíblia, a ideia principal não é um lugar, um território, e sim um governo. E esse governo, ele não precisa de território, como o nosso Deus. O reino de Deus é o seu reinado, o exercício da sua autoridade, direito que ele tem de governar todas as coisas. Nosso Deus, ele é soberano. Então, esse reino de venha o teu reino é sobre governo. Deus, ele governa todas as coisas, é soberano. Por isso que Jesus nos ensina a pedir, venha o teu reino. E ele não está ensinando seus discípulos a desejar simplesmente um lugar diferente. Né? Estou aqui, agora eu quero ir para um outro lugar. Não. Ele está ensinando o seu povo a desejar que o governo de Deus seja reconhecido, recebido e obedecido. Então, venha o seu reino, que o seu reino seja estabelecido, reconhecido por todos os povos, recebido e obedecido, porque o seu reino é o melhor. Então, essa linguagem aqui, ela não era desconhecida dos ouvintes, dos primeiros discípulos. Por exemplo, irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos uma coisa muito interessante. Deus, ele anunciava que ele estabeleceria um reino de forma definitiva. Um exemplo que nós vemos é Daniel capítulo 2, versículo 44, quando Daniel ele profetizou que Deus levantaria um reino que jamais seria destruído. Portanto, então, Jesus, quando ele fala sobre reino, ele está mostrando que as promessas de Deus estão começando a se cumprir. Então, Jesus está dizendo, arrependam-se, é uma das primeiras pregações de Jesus, arrependam-se porque o reino dos céus está chegando. Ou seja, Jesus está dizendo, o reino chegou, o reino está chegando, eu estou agora mostrando e apontando esse reino. Então, é isso que Cristo quer mostrar. Só que havia um problema, irmãos. Naquela época, naquele contexto, muitos estavam esperando um reino. Só que esse reino que eles estavam esperando era um reino de governo até. Só que ao mesmo tempo não era isso que eles estavam querendo, era um reino político. Eles queriam um reino político, um libertador que derrotasse, por exemplo, Roma e devolvesse a grandeza de Israel. E era isso que eles queriam. Então muitos discípulos, muitas pessoas chegaram a Jesus porque queriam isso. Viam ele um homem poderoso, um homem de muita eloquência, de muita sabedoria. Então esse é o líder escolhido. E eles falavam assim, bem, o Emanuel é o libertador, é o Deus conosco, é esse Deus que virá e de fato nos libertará de todas as coisas ruins que nós estamos passando aqui. Só que Deus está falando do pecado, não de Roma. É a mesma coisa para nós, irmãos. Deus não está falando sobre um governo humano. Ele está querendo trabalhar algo que é muito além disso, que é o pecado, que é o que de fato destrói e o que acontece o mal nesse mundo. Então Jesus, ele quer revelar esse algo mais profundo. Então, antes de transformar a circunstância do seu povo, ele veio transformar o coração do povo. Então, antes dele transformar qualquer coisa, ele quer ensinar. Por isso que ele está fazendo isso aqui. Ele está ensinando os discípulos. Antes de vocês trabalharem, antes de vocês discipularem, antes de vocês pregarem, indo ao mundo e pregarem o evangelho, eu estou ensinando, de fato, para vocês o que vocês devem ser. E falando uma coisa tão simples como essa, como oração. Ensinando uma parte que é extremamente importante na vida do cristão, que é a oração. Saber orar, falar com o Senhor, da forma correta com o Senhor. Então, perceba, irmãos, Jesus, ele diz isso, e ele ensina isso, até em Mateus 4,17, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, perceba que a chegada do reino exige arrependimento. Então, se o reino vai chegar na sua vida, na nossa igreja, na nossa cidade, precisa, antes de qualquer coisa, arrependimento. Arrependimento. Então, Jesus ele está ensinando isso. O coração do discípulo precisa ter esse constante arrependimento. Constante entendimento de que eu necessito do Senhor. O Senhor é soberano. Eu estou com Ele, estou conectado com Ele. Então, isso também, irmãos, porque o maior problema da humanidade nunca foi apenas um governo que governa o mundo. Não foi a Roma o problema do mundo, da Europa. Não foi qualquer outros tipos de governos.
Mas quem governa o nosso coração? Quem governa o nosso coração é o que dirige todas essas coisas terríveis que nós vemos no mundo. O que alimenta o nosso coração? O que alimentou o coração daquelas outras pessoas? Isso tem um nome, a Bíblia aponta e mostra para nós. É o pecado. É o pecado. Então, Jesus, ele aponta isso, mostrando que aqui na oração nos alcança de uma maneira muito pessoal. Então, quando falamos, venha o teu reino, normalmente a gente fala assim, bem, o reino do Senhor já vem na minha vida, falta em você, né? Ou seja, a gente fala assim, eu não preciso mudar nada mais, né? É só o outro. Só que Jesus está ensinando aqui, mostrando para os discípulos, que nas nossas orações nós precisamos também estar subordinados ao Senhor, dizendo, Senhor, venha o seu reino, mude, transforme a minha vida também. Antes de exigir, antes de apontar, eu preciso transformar, olhar para mim, né? Olhar para a trave do meu olho, mudar, transformar o meu coração constantemente, não uma vez só, é constantemente, né? O desenvolvimento que o Senhor nos chama. Então, quando dizemos, vem o teu reino, estamos reconhecendo que existe um trono que pertence somente a Deus. O nosso ego, ele é destronado, e agora Cristo, o Senhor, está reinando, o Senhor agora está governando. Então, venha o teu reino, é isso, irmãos. Não sou eu que vive em mim, mas Cristo. É o Senhor, o reino, não é o reino do Renan, não é o reino de fulano de tal, o reino da família, não, é o reino de Cristo está governando e dirigindo a minha vida. E ao mesmo tempo, estamos também confessando o quanto tentamos ocupar esse reino com as nossas próprias forças, tentando nós mesmos organizar sem a presença do Senhor. E a gente vê que sem a presença do Senhor, sem a presença desse reino, nós não conseguiremos organizar a nossa casa, a nossa vida e principalmente, irmãos, o nosso coração. Porque nós gostamos de controlar a nossa vida. Nós gostamos muito de decidir o nosso caminho, estabelecer prioridades e definir. E muitas vezes, até onde iremos obedecer no Senhor. Eu vou até aqui. Até nisso eu acho que convém para mim. Só que sem perceber, irmãos, construímos pequenos reinos, onde a nossa vontade fala muito mais alto do que a vontade do Senhor. Faça essa autoanálise, olhando para o seu coração, olhando para a vida, sua vida, em algumas concessõezinhas, às vezes são tão pequenas que nós não percebemos. Que nós definimos que, não, Senhor, quando for algo maior, tem uma gravidade maior na minha vida, então eu corro ao Senhor. Mas isso aqui é tão pequenininho, né? Tão pequenininho, um machucadinho que fez, para que eu preciso pedir ao Senhor? Para que eu preciso orar, falar com o meu Pai? Para que? Eu não preciso. Então, é justamente isso, irmãos, que Jesus está confrontando. Pedir que o reino venha dizer, Senhor, governa aonde eu quero governar. Senhor, governa aonde até eu quero ainda governar. Porque tem coisas na nossa vida, se você está em Cristo Jesus, o Senhor, obviamente, governa na sua vida. Mas tem algumas coisinhas ali, algumas caixinhas do nosso coração que o Senhor ainda, ou a gente ainda não está deixando o Senhor governar. Então Jesus ele está dizendo, venha o teu reino. Ou seja, governe tudo, Pai. É tudo, tudo. É colocar diante dele, sabe o que, irmãos? Nossos planos, os nossos medos, os nossos pecados e até as áreas que insistimos em manter fechada a autoridade do Senhor. Pense, irmãos, em um filho que ainda mora na casa do pai. Ele desfruta de tudo. Tudo que o pai dá, ele recebe ali de tudo do bom e melhor do pai. Mas ele age como se fosse o dono da casa, como se fosse o rei ali da casa. Bem, ele quer os benefícios da família, mas ele rejeita a autoridade do pai. Ou seja, ele quer os benefícios de ser cristão. Ele quer os benefícios de fazer parte da família. Ele quer a graça, ele quer o Espírito Santo, ele quer o entendimento, ele quer a sabedoria, ele quer tudo. Mas outras coisas ele não. Isso a gente sabe que é a gente dizer, o Senhor não tem tanta autoridade assim. É só para o que eu quero. Então, Jesus ele está sondando o nosso coração, o coração dos seus discípulos aqui, no qual somos nós, para que possamos entender. E essa atitude, irmãos, ela gera um conflito, porque benefícios e autoridade não podem ser separados. Benefícios e autoridades não.
O Senhor, Ele quer, de fato, nos dar benefícios da família, mas Ele não quer, obviamente, apenas uma parte. O Senhor quer tudo. Então, por que muitas vezes, irmãos, nós fazemos o mesmo com o Senhor? Porque muitas vezes nós dizemos ao Senhor que queremos esses benefícios, mas não reconhecemos a autoridade dele por completo mesmo, completo. Na doença, é o Senhor soberano. Na riqueza, aí é fácil, né, dizer que o Senhor é soberano. Mas na doença, na tristeza mesmo, no momento onde você queria algo e Deus fala não. Você, de fato, está resistindo à autoridade do Senhor ou não? De fato, você está dizendo, vem o teu reino ou não? Então, irmãos, queremos a sua proteção. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu quero a sua proteção. E não está errado dizer isso. Mas somente queremos a provisão, somente as bênçãos, mas resistimos quando a palavra confronta, por exemplo, o nosso orgulho, as nossas escolhas, os nossos desejos. O Senhor, Ele quer tudo nosso. E Ele irá confrontar, Ele irá derramar bênçãos, mas Ele confrontará também. E precisamos submeter isso ao Senhor. Por isso, irmãos, esta oração, ela não serve apenas para mudar o mundo ao nosso redor. Ela começa primeiro na gente. Essa oração ela é ensinada para começar mudando quem está fazendo ela. Quem está orando. É isso que o Senhor ele está dizendo. Então, ore dizendo, venha o teu reino, mas não é para mudar primeiramente o de fora ou o outro. Mude o seu coração constantemente. Antes de pedir que Deus manifeste o seu reino na história, Jesus nos ensina a desejar que esse reino governe nosso próprio coração. E quando isso acontece, irmãos, descobrimos que a autoridade de Deus, ela não é um peso para o povo. Ela não é um peso para nós. Parece que nós estamos falando até disso, né? Submeter a autoridade. Mas, irmãos, é um cuidado de pai, de um pai que ama de fato. Nós descobrimos que a autoridade, que a soberania de Deus é algo maravilhosa. Que é algo que, de fato, cuida de todas as coisas. Porque o Senhor, ele não vê só o agora. O Senhor vê lá na frente. Então, não é maravilhoso submeter a um Deus que te ama, que te cuida e que sabe exatamente fazer todas as coisas para te cuidar, para, de fato, transformar a sua vida? Então, é justamente isso. É justamente esse lugar onde Jesus ele quer nos libertar. Mas essa oração, irmãos, nos leva a algo além também. Porque se hoje a gente se rende, e eu creio nisso, né? Procuramos sempre nos render ao governo do Senhor, ao governo desse rei, nós também aguardamos o dia em que esse governo será visto por toda a criação. É isso também que o venha o teu reino significa. Não é só no meu coração, não é só na minha vida. É a primeira coisa que o Senhor quer. O Senhor quer transformar constantemente o nosso coração, a nossa vida. Mas também Ele quer apontar isso para toda a criação. Para todo olho verá, todo joelho se dobrará e saberá que Cristo é o Senhor, que Ele que reina e sempre reinou. Então, a segunda ideia, irmãos, é o reino nos ensina a viver com esperança adiante. O reino também nos ensina a viver não só o aqui, mas essa esperança que vamos ainda desfrutar, que será plena. Então, se o primeiro pedido dessa petição nos chama a se render a esse governo do Senhor, surge uma pergunta aqui que eu fiz. Que eu fiz para mim, eu faço aos irmãos. Se Jesus já veio, inaugurou o seu reino, ele disse isso. Eu vim, inaugurei o reino. Por que nós precisamos continuar orando, venha o teu reino? O texto mostra para nós, irmãos, e o contexto mostra para nós que o reino ele já chegou, mas ainda não se manifestou em sua plenitude. Então, eu continuo orando ao Senhor porque o seu reino venha, porque ainda não está pleno. Ainda Cristo não voltou. Ainda Cristo não transformou os novos céus, nova terra. Então, eu preciso continuar ainda trabalhando no meu coração e pedindo, tendo esse desejo de venha ao teu reino. Quando Jesus ele veio ao mundo, irmãos, o reino de Deus ele rompeu a história. E algo até bonito, né, que a gente vê na história, né, que a CDC, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Para alguns não significa nada, mas
para nós cristãos, isso realmente é algo extraordinário. Porque, de fato, nós começamos a contar esse tempo, esse novo tempo do mundo por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo veio, ele se manifestou. Então, em suas palavras, Cristo se manifestou. Em seus milagres, em sua autoridade sobre o pecado, em sua autoridade, por exemplo, sobre os demônios, sobre a morte. Então, Cristo, o Rei, ele revelou o governo de Deus havia chegado. Então, quando Cristo ele está ali governando e apontando ali, expulsando demônios, ele não está se mostrando. Ele está mostrando não só para esse reino maligno, não só para aquelas pessoas que o verdadeiro rei havia chegado. Antes, Satanás havia conquistado. Agora, aonde o rei, aonde Jesus pisa a planta dos seus pés, ele conquista. Ele conquista. Até Jesus ele irá dizer, né, que quem pode derrotar o valente? Não tem que ser alguém mais forte para poder bater nele, derrubar e amarrar ele? E Jesus está chamando o valente Satanás. Satanás era aquele valente, mas precisava de alguém mais forte e poderoso, né? Que tem todo o poder, de fato, né? O poder pleno e restaurador. Então, quando Jesus ia e os demônios viam a ele, e falavam assim, o que você está fazendo aqui, Jesus? Né? Ainda não, já chegou o seu tempo, já eles ficavam assustados. Eles entendiam que aonde o Senhor ia, ele rompia, ele mostrava o reino, a plenitude. Então, Jesus, ele demonstra isso diante da sua vida, diante de tudo que ele faz, do seu ministério. E seu ministério não foi apenas um conjunto de ensinamentos, foi a manifestação do reino em ação. Então, Jesus não só ensina isso, mas tudo, cada detalhe que você lê nos evangelhos, é a manifestação também do reino dos céus. O reino de Deus chegou. Então, precisamos olhar também, irmãos, porque muitas vezes nós bastamos olhar para o mundo e para o nosso coração também e percebemos que ainda vivemos e convivemos com essa condição do pecado, né? Ainda vivemos sob o pecado, ainda vivemos dor, injustiças, né? Porque eu estou querendo dizer assim, se o reino de Cristo chegou, de fato, né? Então por que Deus deixa acontecer fomes, né? A gente utiliza esses recursos, né? Que não tem nada a ver com o Senhor. Porque nós olhamos para o mundo, olhamos para o nosso coração e percebemos que ainda precisamos conviver com o pecado, com a dor, a justiça, a morte. Mas precisamos entender o porquê precisamos conviver ainda com isso, irmãos. Porque o reino foi inaugurado, porém, ainda aguardamos o dia em que será plenamente consumado. Então, o reino ainda não foi consumado. O reino de Deus ainda não chegou. Então, aonde o pecado ele coloca a mão, ele vai destruir. Ele vai levar morte, ele vai levar fome, ele vai levar tudo. Ainda não houve o tempo, ainda não é o tempo do Senhor voltar. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o que precisamos entender e olhar essas questões e dizer, Senhor, venha o teu reino. É claro que o cristão ele não é indiferente com essas coisas, com as dores, com as mortes, com as guerras, com corrupções. Não. Mas nós oramos, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, ó Pai. E nós meditaremos o que significa depois, o que significa isso, tua vontade. Porque, de fato, precisamos ter isso no nosso coração. Senhor, infelizmente ainda o reino não foi estabelecido, o Senhor sabe. Até porque o Senhor ainda precisa alcançar o número de pessoas que, como o apóstolo Paulo diz, né, o número de eleitos, nós não sabemos. Então precisamos continuar evangelizando, precisamos continuar ensinando, mudando o nosso coração. Até porque estamos em treinamento para viver a plenitude. A plenitude. Nossa, eu não sabia que não podia mentir, por exemplo. Né? Um cristão não pode ser pego de surpresa disso. Ele tem que entender, ele tem que compreender, ele tem que mudar o coração dele, ele tem que sondar o coração dele. Então Jesus está nos ensinando os seus discípulos a viver isso. E pedir e continuar orando. Venha o teu reino. Então, quando fazemos essa oração, irmãos, estamos dizendo, Senhor, completa aquilo que o Senhor começou. Aproximadamente, ou mais um pouquinho, né, não vem o caso, mais de 2000 anos que Cristo veio. E quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, completa aquilo que o Senhor já começou. Eu sei que o Senhor irá completar, mas complete, ó Pai, venha o teu reino.
E essa esperança, ela não pode produzir acomodação. É isso que Jesus também está dizendo sobre o venha ao teu reino. Não é uma esperança que produz acomodação. Então, uma hora o Senhor vai vir, e eu sou já do Senhor, eu sou crente, então eu vou continuar vivendo a minha vidinha. Dessa forma, né? Não buscando, não me relacionando com o Senhor, não buscando na palavra, não buscando instruções, ou não tendo comunhão com a igreja. Pelo contrário, irmãos, isso que Jesus está falando transforma a maneira como vivemos. Por exemplo, os versículos depois, aqui, em Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ou seja, Jesus está mostrando para nós, irmãos, que quem ora pela vinda do reino também aprende a buscar esse reino com prioridade. Esse reino precisa ser buscado com prioridade na minha vida. Outro reino desse mundo, não. Eu não devo amar esse mundo. Eu devo amar o reino do Senhor. É viver, entender como homem, como mulher, como jovem, estudando, trabalhando, tudo isso, como que o reino de Deus do Senhor pode se destacar na minha vida? Destacar, e não para eu me aparecer, mas para o Senhor, para a glória seja dada ao Senhor. Então, também tem essa aplicação no do buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, né? Não a nossa justiça. Nós meditamos também um pouco sobre isso. Não a nossa vingança, mas a justiça do Senhor. Não esperamos também, irmãos, de braços cruzados. Vivemos como cidadãos do reino enquanto aguardamos que o rei que volta. Então, eu estou ainda vivendo, eu sei que eu já vou viver para sempre com o Senhor. Eu sei que eu viverei nos céus na nova terra. Mas eu não vou deixar para ser cristão real e deixar que o reino do Senhor viva na minha vida só quando ele voltar. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que vivamos aqui, esse momento, esse exato momento agora da nossa vida. Essa é a esperança, irmãos. A esperança também muda a nossa maneira de enxergar a realidade. Quando nós vemos tanta violência, sofrimento, corrupção, nós podemos imaginar que a maldade está vencendo, né? Mas cadê Deus? No entanto, essa esperança muda a nossa perspectiva, por quê? Porque esta oração nos lembra que a história não caminha para o caos, mas para o reino. Quando eu vejo todas essas desgraças, irmãos, que acontecem no mundo, nós não devemos apenas lamentar ou nos aborrecer. É claro que precisamos lamentar e aborrecer e pedir que o Senhor tenha misericórdia. Mas isso não deve nos destruir, dizer, é assim mesmo o mundo. Irmãos, infelizmente, enquanto o reino do Senhor não se estabeleceu na sua plenitude, está o pecado, é assim. Mas eu tenho esperança, porque a história, o mal não tem a palavra final. O mal não vencerá. O reino do Senhor venceu. E ele voltará e ele mostrará isso. Então, irmãos, Cristo continua reinando soberanamente e já determinou o dia que o seu governo será plenamente revelado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Essa mesma esperança sustenta as nossas lutas pessoais. Por exemplo, talvez você esteja orando há anos por um filho, por um casamento, por uma enfermidade, ou pela vitória sobre um pecado persistente na sua vida. Em alguns momentos, irmãos, pode parecer que Deus está demorando, que Deus está em silêncio. Mas precisamos lembrar, e a palavra dizendo aqui, venha o teu reino, nos dá esse alento, porque o rei continua trabalhando. Ele já estabeleceu o seu reino e ele está trabalhando. E quando chegar o momento exato, ele voltará e enxugará todas as nossas lágrimas. Todas as nossas lágrimas. Isso é promessa, isso é alento, isso é alegria para nós, irmãos. Então, cada passo de santificação, cada pequena vitória sobre o pecado, cada ato de obediência apontam para que essa obra será completa. Um dia eu não vou mais sofrer, tentando ser santo, tentando ser perfeito. Não, um dia eu serei perfeito porque o Senhor terá completado toda a obra dele na nossa vida. Por isso o cristão vive olhando para a cruz, onde a sua esperança foi conquistada. É isso. Eu olho para a cruz de Cristo, minha esperança foi conquistada. E também olho para frente. Eu não fico só olhando ali
para os lados, olhando para baixo. Não, o cristão olha para frente, onde a nossa esperança está plenamente realizada. Nossa confiança, irmãos, não está na capacidade humana de consertar o mundo. E não pode ser. Você não vai conseguir conquistar o mundo e você não tem todo o poder desse mundo. Não tem, não tem. Se fosse assim, né, presidentes, governadores, sei lá, reis, né, estaria tudo, né, já um novo céu e uma nova terra, né? Mesmo eles com poderes, mandando com dinheiro, nós sabemos, irmãos, que nós somos pequenos e dependemos do Senhor, nós não temos capacidade nenhuma de consertar o mundo. Mas nós trabalhamos e servimos, nós evangelizamos, nós buscamos viver em santidade, sabendo que a restauração será definitiva e acontecerá com Cristo Jesus. E Cristo voltará para inaugurar aquilo que ele já começou, né, na sua primeira vinda. Essa esperança deve nos confrontar e consolar, irmãos. Por quê? Porque a vinda do reino será um motivo de alegria. É um motivo de alegria, a palavra de Deus diz isso. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu creio aqui, eu oro ao Senhor que todos nós aqui estaremos alegres, porque Cristo voltou. Mas será um dia também, irmãos, de juízo para aqueles que persistirem em rejeitar o rei, o governo desse reino. Então nos confronta também, irmãos, porque quando eu começo a persistir em negar esse reino do Senhor completo na minha vida, eu também lembro do que o Senhor fala para aqueles que são resistentes ao governo total de Cristo, do Senhor, em sua vida. Por isso que esta oração, ela não é neutra. E a oração nunca é neutra, irmãos. Ela nos leva a perguntar, de que lado estaremos quando o reino vier em sua plenitude? De que lado eu estarei? Se você ainda não sabe ou não entregou sua vida a Cristo Jesus, saiba que o rei que voltará em glória é o mesmo que veio em humildade para morrer por pessoas como eu, como nós, pecadores. Ainda há tempo para se arrepender, crer no Evangelho e fazer parte desse reino. Ainda há tempo. E nós que pertencemos a Cristo, irmãos, continuamos fazendo essa oração porque aguardamos esse mundo, isso acontecendo. E Jesus, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, anuncia, né, isso. Olha o que diz a palavra de Deus. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos. Ou seja, irmãos, nesse dia aqui, toda a corrupção cessará, toda a rebelião cessará, toda a injustiça será julgada, toda a criação reconhecerá aquilo que hoje a igreja já confessa, aquilo que os cristãos devem confessar. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda, infelizmente, o mundo não diz isso. Mas um dia, eles querendo ou não, se ajoelharão e confessarão isso. Eu espero confessar isso com alegria e lágrima nos olhos, não com tristeza e pranto de desespero. Irmãos, hoje Jesus aqui nos ensina, então, concluindo, que a gente deve pedir que o reino venha. Mas não é repetir como uma frase bonitinha, sabe? Um mantra, né? Venha o teu reino, né? Mas é uma confissão mesmo, uma confissão. Vimos aqui, por exemplo, na primeira ideia do sermão, que essa oração nos chama a rendição, ou seja, eu preciso me render ao Senhor. O trono da minha vida não está para o meu eu, e sim para o Senhor. A segunda ideia nós vimos que aqui também, irmãos, que essa oração nos enche de esperança, porque o reino já foi inaugurado por Cristo. E a gente está aguardando de forma alegre ele instituir esse dia. Por isso, irmãos, vamos responder aquela pergunta, né, que eu fiz lá no início, né? Quando nós pedimos, venha o teu reino. Eu dizia assim, né? Venha o teu reino. Não estamos apenas desejando que o mundo mude. Estamos pedindo que Cristo governe a nossa vida hoje, enquanto esperamos o dia em que o reino será plenamente manifesto.
Agora, me permitem terminar com 3 aplicações, irmãos, para a nossa vida. A primeira delas é: guarde essa verdade. Eu creio que devemos levar para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa semana, que o maior problema da nossa vida nunca foi a falta de controle sobre as circunstâncias, o poder sobre as circunstâncias. O nosso maior problema sempre foi querer controlar aquilo que pertence a Deus. Esse é o nosso problema. Precisamos guardar essa verdade. Quem governa é o Senhor. O que pertence ao Senhor é o Senhor que vai governar. E eu sou rendido, eu oro. Então, orar venha ao teu reino é reconhecer que existe apenas um trono no universo. Não tem como lá o pedido de Tiago e João, né? Senhor, quando estiver estabelecer o reino, você vai ficar no meio, mas eu posso ficar um na esquerda e outro na direita? Sim. Jesus falou, no meu reino não tem isso não. No meu reino não existe isso. Segunda ideia, irmãos, examine o coração. Existe alguma área na sua vida onde que você ainda resiste ao governo de Cristo? Como que está a sua vida? Talvez seja um pecado que nós alimentamos, talvez seja um relacionamento, talvez sejam planos que nós não deixamos Cristo governar, que nós queremos controlar e por isso estamos batendo a cabeça tanto. Talvez seja um orgulho que quer decidir sozinho o rumo da nossa própria vida. Não endureça o seu coração. O melhor lugar é estar debaixo do governo do rei. Porque nunca existirá um rei, irmãos, mais justo, mais santo, mais poderoso que Cristo Jesus. Então é muito melhor deixarmos as nossas preocupações, os nossos planos debaixo desse Senhor. Até porque ele já sabe o que vai acontecer. E por último, vivam com essa esperança. Precisamos viver isso. Não permitam, irmãos, que as notícias desse mundo, que as notícias de hoje, de amanhã, sei lá, roubem a esperança que pertence ao povo de Deus. Não deixe. Você pertence já ao povo de Deus e essa é a sua esperança. Não deixe que o mundo, que as coisas deste mundo, Satanás, roube a sua esperança. Sabe por quê? Porque a gente já sabe como a história termina. Você não sabe que vai terminar tudo bem? Então por que você está reclamando? Cristo reina. Cristo edifica a sua igreja. Cristo voltará. E o reino pelo qual hoje oramos será plenamente visto por toda a criação. E nós estaremos ali com o Senhor. Então, se hoje há entre nós alguém que não entregou a sua vida ainda para Cristo, esta oração também aqui, eu vejo que é um convite para a sua vida. Porque o Rei, diante de quem todos irão um dia se dobrar, todos nós iremos nos dobrar, crendo ou não, é o mesmo que hoje oferece perdão para você. Que ofereceu perdão para todo aquele que nele crê, para se arrepender, crer no Evangelho. Então, eu digo, se você não creu ainda no Evangelho, não permaneça em rebelião contra aquele que deu a vida do seu único filho para salvar pecadores, pessoas que ele quer abençoar, que ele quer viver, que ele quer ter intimidade. Renda-se ao Rei enquanto a porta da graça continua aberta. Isso é muito importante. E nós, irmãos, como igreja, como que nós devemos continuar? Nós devemos continuar orando essa oração com sinceridade. Não apenas de lábios, né? Por isso que eu falo, não é rezando, né? É orando mesmo cada palavra, dizendo, Pai, venha o teu reino na minha vida e não me deixe esquecer, ó Pai. As dores desse mundo não me deixem esquecer que o Senhor voltará e que eu terei alegria para todo sempre. Que o Senhor nos conceda, então, irmãos, um coração rendido e uma esperança fiel. Vamos orar? Tem esse tempo de oração, fale com o Senhor, coloque sua vida. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, entendendo que o Senhor é o único Deus, o único Senhor que pode de fato transformar, mudar a nossa vida, a nossa família, ó Pai, trazer paz para o nosso coração, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel.
E o Senhor, ó Deus, nos ama de tal forma, ó Pai, que deu o seu único Filho, que o Senhor nos dá esse acesso pleno, maravilhoso de estar aqui com outros irmãos que receberam a mesma graça, o mesmo amor, na mesma proporção, ó Pai. Um amor, ó Deus, sem medida, incondicional, ó Deus, para que possamos assim orar, falar, vivermos juntos como família do Senhor, como o Senhor é, ó Pai. Coloque em nosso coração esse pertencimento, ó Pai, de família. Coloque em nosso coração, ó Pai, o pertencimento de que o Senhor é que governa a nossa vida, porque é o melhor lugar. O melhor lugar do mundo está diante do Senhor, diante do governo do Senhor, desse Rei maravilhoso que é a Ti, ó Pai. Pedimos ao Senhor, transforme as nossas vidas, ó Pai, transforme, ó Deus, as nossas intenções, aquilo que está oculto, ó Pai, no nosso coração, para que constantemente, a cada dia, ó Pai, possamos obedecer e louvar o Senhor e ver que essa autoridade, que essa soberania do Senhor em nossa vida, em nossa igreja, ó Pai, não é autoritarismo, mas sim é cuidado, ó Pai, é amor, é misericórdia derramada. E se por acaso, ó Pai, alguém ainda está em dúvida, não conhece o Senhor, ó Pai, essa graça que um dia me alcançou, que alcançou esses irmãos, ó Pai, possa alcançar também essa pessoa, que ela possa também, um dia, quando o Senhor voltar, se alegrar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos sustenta, o Senhor é que governará e governa para todo sempre. Transforme a nossa vida, ó Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.